Boa noite a todos que estão aqui mais uma vez para a gente poder assistir essa live falando sobre leilões. A primeira, que linda! Ó, já vamos passar as informações para você, tá? É muito prazeroso poder estar aqui para compartilhar sobre leilões. Compartilhar sobre esse mercado que tem sido a minha paixão durante esses anos meus de advocacia. E eu quero cumprimentar a todos vocês. Doutor Leonardo, muito obrigada pelo prazer da sua presença nessa live. É uma honra tê-lo aqui. Ontem eu estava numa palestra do Doutor Leonardo e ele estava falando sobre empreendedorismo jurídico, sobre vendas. E isso foi muito maravilhoso para mim, acrescentou muito. Sigam lá o Dr. Leonardo, porque ele é muito bom em empreendedorismo jurídico para aqueles que são advogados, para aqueles advogados que acham que não podem ser vendedores. O código de ética está aí para ser analisado, para que a gente tome as devidas cautelas. Mas você, como advogado, é sim um vendedor. O Dr. Leonardo deu aula ontem sobre isso. Bom, nós estamos aqui nessa noite para falar sobre leilões de imóveis. Oportunidades importantes tanto para quem quer comprar um imóvel para moradia, quanto também para quem quer comprar um imóvel para investir. Nós sabemos que muitas pessoas possuem aquele sonho da casa própria e não conseguiram realizar ainda. Nós vamos falar aqui um passo a passo de como os leilões são uma excelente oportunidade para essas pessoas. Vamos falar também para corretores de imóveis, que são grande parte aí dos meus seguidores, que são grande parte também da minha carteira de clientes, né? Eu tenho muitos clientes corretores de imóveis, imobiliárias, e eles sempre me perguntam, Samantha, mas como eu posso vender um imóvel de leilão, né? Como que eu posso fazer isso? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre isso hoje. Vamos falar também para advogados, né? Ontem o Dr. Leonardo, inclusive, deu uma aula sobre nicho de mercado, para você analisar aquilo que mais... o que mais dá lead mesmo no local onde você advoga, na região onde você advoga, né? E, bom, o meu nicho de mercado é o direito imobiliário. Eu atuo nessa área, eu sou apaixonada por ele. E é realmente a região onde eu advogo, é o que mais importa realmente, é o que mais as pessoas procuram. Então, a gente também vai falar para advogados hoje sobre leilões de imóveis, tá? Então, vamos lá. Se você é alguém que, olha, eu não sou corretor, eu não sou advogado, mas eu quero saber sobre oportunidades em leilões de imóveis. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que definir aí é se você quer um imóvel para você morar. Samantha, eu não tenho imóvel. Eu quero comprar o meu primeiro imóvel e eu não tenho dinheiro, porque a gente cai muito nisso, né? Muitas pessoas possuem o sonho da casa própria, mas elas não têm uma verba suficiente, né, para poder arcar com um imóvel no valor de mercado. E eis a grande solução, que é o leilão de imóveis. Bom, nós tivemos uma live com o Dr. Alexandro semana passada, leiloeiro no Rio de Janeiro há mais de 24 anos. E ele trouxe pra gente aí algumas questões sobre a segurança de se arrematar um imóvel, como é seguro, como que você pode fazer para arrematar esse imóvel. Então, você que quer comprar a sua casa própria, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu quero arrematar um imóvel e eu tenho dinheiro integral para arrematar esse imóvel, eu tenho uma reserva que me permita arrematar à vista, ou não, eu não tenho uma reserva que me permita arrematar à vista, mas eu tenho uma ficha que me permite financiar o imóvel, eu dou uma entrada e eu financio. Bom, nas duas hipóteses, tá? Se você tiver o dinheiro à vista, você consegue tanto no leilão judicial,
quanto no leilão extrajudicial. Mas se você não tiver o dinheiro à vista, se você só tiver o dinheiro da entrada desse imóvel, o leilão extrajudicial é a melhor solução para você. Principalmente porque, com essa aquecida do mercado imobiliário, com essa retomada do canteiro de obras, com todo esse movimento que o mercado imobiliário está fazendo, esse reaquecimento lindo, com tudo isso, os bancos, as financeiras reduziram a taxa de juros e isso também beneficiou o leilão de imóveis na modalidade extrajudicial. Ora, se eu vou financiar o meu imóvel comum, o meu imóvel normal, né, que eu vou comprar diretamente do proprietário, eu também vou ter as mesmas taxas de juros reduzidas pelas financeiras para financiar o meu imóvel extrajudicial. Sabe por quê? Porque o imóvel extrajudicial, via de regra, ele está com a financeira. A financeira ou já retomou esse imóvel do antigo, né, comprador, ou então ela está tentando retomar esse imóvel, tá? Vai depender aí da análise que for feita, mas via de regra ele está com a financeira. Então a financeira quer revender esse imóvel. Ela precisa se recapitalizar. Então, justamente por isso, as financeiras disponibilizam a mesma redução da taxa de juros para quem vai financiar em imóveis extrajudiciais. Isso é muito bom, gente. Isso é algo maravilhoso para quem não tem dinheiro para comprar sua casa própria, mas tem alguma coisinha. Ah, Samantha, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar minha casa própria. Vou dar um exemplo. Ah, eu só tenho para dar de entrada, se eu juntar aí, vender um carro, fazer uma reserva, juntar mais um tempinho, eu tenho aí uns 40 mil só para dar de entrada e eu não consigo dar de entrada. Eu tenho 30 mil para dar de entrada e eu não consigo comprar minha casa própria. Isso é possível no leilão extrajudicial, tá, gente? Se a financeira aprovar o seu crédito, te considerar apto para um financiamento, ela vai sim aprovar e você vai sim conseguir dar entrada. Quer um exemplo? As financeiras, via de regra, estão pedindo 20% de entrada sobre o valor do imóvel. E nós temos imóveis hoje no leilão extrajudicial de R$120 mil. Então pensa comigo, 20% de R$120 mil são R$24 mil. Ou seja, se você, comprador, investidor, tiver R$24 mil, você consegue dar entrada num imóvel financiado de R$120 mil, porque é o que as financeiras estão pedindo. E você consegue numa boa região, gente. Isso é muito legal, justamente porque os imóveis de leilões, eles são em valores reduzidos, tá? O leilão extrajudicial, ele via de regra, não tem esse valor de 50%, ou seja, metade do preço. Via de regra, os leilões extrajudiciais, eles começam aí a 60%, 70% do valor da avaliação. Mas ainda assim é muito bom, ainda assim é uma margem muito boa, tá? É algo a se considerar mesmo. Então, se você pensar que a taxa de juros bancários reduziu, o leilão extrajudicial é uma ótima opção para você, tá? As taxas de juros dos maiores bancos, né, dos maiores financiamentos, elas estão entre 7,3 e 7,6. Gente, em dezembro do ano passado, a taxa mais barata que estava, tá? Não estou fazendo propaganda de banco, não. Mas a taxa mais barata de crédito imobiliário que estava era 8,9, era do Banco Santander, tá? A do Bradesco estava 9,5, a do Itaú estava 9,8. Então, se você analisar que hoje essas mesmas financeiras estão com a taxa de juros variando de 7,3 a 7,6, isso é muito maravilhoso, até mesmo para quem compra em leilão de imóveis. A sua margem de lucro vai permanecer, tá? Então a dica é o leilão extrajudicial para quem tem pouco dinheiro para investir e quer realizar o sonho da sua casa própria, tá? O leilão judicial é uma dica para quem tem o dinheiro na mão. Samantha, eu tenho
R$ 200 mil na mão. Você consegue arrematar um bom imóvel no leilão judicial por R$ 200 mil. Lógico que vai depender da região que você quer, tá? Mas você consegue em boas regiões, você consegue em boas localidades, tá? Bons imóveis por esse valor. Mas no leilão judicial, via de regra, é à vista, tá? Você teria que ter aí o dinheiro à vista. No leilão judicial, quando não há disputa na arrematação, a gente consegue fazer uma proposta pedindo um parcelamento. O novo CPC, o novo Código de Processo Civil de 2015, nos deu essa garantia da gente poder pedir um parcelamento judicial e caso não haja a arrematação, o juiz permite que a gente dê entrada de 30% do valor e parcele o outro valor em até 30 vezes. Em alguns casos, a gente consegue parcelar o restante em 12 vezes até sem juros, dependendo da proposta, tá? Então, repetindo, se você não tem dinheiro para comprar sua casa própria pelo valor de mercado, o leilão extrajudicial é a melhor pedida para você. Redução da taxa de juros, financiamento bancário com taxa de juros de 7,3 a 7,6, dependendo da financeira. As financeiras estão entre 360 meses e 420 meses nesse parcelamento, nesse financiamento. O Itaú e o Bradesco estão fazendo um financiamento em até 360 meses, tá? Já o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Santander eles estão financiando em até 420 vezes. Gente, imagina só, você arrematar um imóvel em leilão, que já é algo maravilhoso, que já é um valor que você está lucrando muito, você ainda arrematar de uma maneira financiada em até 360 vezes, 420 vezes, dando entrada de 20%. Isso é muito bom para você que quer realizar o sonho da sua casa própria, tá? Então fica a dica aí, é possível. O aquecimento do mercado imobiliário trouxe pra gente só vantagens aí nessa questão de leilões de imóveis, tá? Agora eu quero falar um pouco também para você que é corretor de imóveis. Bom, a gente falou aqui para quem tem o sonho de realizar a casa própria, de realizar a compra da casa própria, né? E qual é a missão do corretor de imóveis, gente? A missão do corretor de imóveis é proporcionar a realização de sonhos. Eu acho linda essa profissão, né? Eu não sou corretora de imóveis, mas eu acho linda essa profissão porque realmente proporciona a realização de sonhos, né? É aquilo de você poder levar o seu cliente a conhecer imóveis ali, fazê-lo sonhar, levar toda a família dele e fazer com que ele se imagine ali dentro daquele imóvel. É algo assim maravilhoso. Eu acho realmente a profissão de corretor de imóveis algo muito gratificante, muito lindo. E eu quero dizer para você que é corretor de imóveis, muitos corretores me perguntam, Samantha, como que eu faço? O meu cliente não tem dinheiro para poder comprar um imóvel no jeito que ele quer, né? E aí você que é corretor de imóveis pode apresentar esses imóveis de leilão e é óbvio, né, contando aí com uma parceria efetiva, com uma parceria de alguém que possa te assessorar juridicamente nesse sentido, mas como corretor de imóveis proporcionar esse sonho ao seu cliente, tá? O mercado imobiliário aí nesse aquecimento, você só tem a ganhar com isso. Eu costumo dizer que o corretor de imóveis que trabalha com leilões, ele consegue fazer o seu cliente sorrir mais. Por quê? Porque tudo que o cliente quer é pagar menos pelo imóvel que ele tanto sonhou, né? Pela localidade que ele sonhou, por aquela realidade que às vezes ele não conseguiria realizar. Eu gosto muito quando os corretores de imóveis dão aquele feedback de nossa, meu cliente está emocionado, meu cliente está feliz, porque justamente você proporcionou a realização de um sonho que para o seu cliente de repente era inalcançável. E isso é muito gratificante para quem é corretor de imóveis, tá? Amanhã, eu já vou logo falando, antes que eu esqueça, amanhã eu vou dar uma palestra para corretores de imóveis que desejam, né, ingressar
nesse mercado, que desejam conhecer mais, se aprofundar mais, tá? A gente vai falar hoje aqui mais coisas, mas é para quem deseja mesmo se aprofundar, para quem já tem cliente interessado. Vou dar uma palestra gratuita amanhã no Recreio. Eu não anunciei com muito tempo porque a gente pretende fazer algo bem pequeno mesmo, só para poder ajudar. Porque como eu trabalho com muitas imobiliárias, com muitos corretores, eles sempre perguntam. E aí a gente proporcionou amanhã um ambiente, 5 horas da tarde, no Recreio dos Bandeirantes, para que a gente possa estar ali explicando mais como que é presencial, tá? A gente não vai gravar, mas para a gente poder estar ajudando. Se você que é corretor de imóveis ficar com alguma dúvida quando essa live acabar, você pode me chamar em inbox, eu vou te ajudando, porque realmente trabalhar com corretores de imóveis para mim é assim uma grande realização, né? Eu quero passar um pouco agora para quem é advogado, tá? Advogado especialista em leilões de imóveis. Gente, vamos lá. Nós falamos aqui para quem tem o sonho de comprar a casa própria. Nós falamos aqui que os corretores de imóveis podem proporcionar a realização desse sonho para quem quer comprar a casa própria e acha que não consegue. E aí a gente entra com o advogado. Qual é a missão do advogado, gente? Eu amo essa missão, sou muito grata por isso. A missão do advogado é resolver problemas. E isso é que é a vida na nossa profissão. O advogado, ele foi chamado para resolver problemas, para dar soluções àquilo que ninguém encontra solução. Muitas vezes vai parar no litígio, mas muitas vezes não precisa parar no litígio, né? A gente consegue resolver ali numa conversa, numa intermediação e para mim é muito gratificante, falando como advogada, a gente poder proporcionar a corretores de imóveis a realização dos sonhos dos seus clientes, tá? Então agora falando um pouco para advogado, depois eu volto novamente em cada etapa e a gente fala mais um pouquinho. Mas falando agora para advogados, né, que é a outra parte aqui do meu público no Instagram, é um nicho de mercado muito maravilhoso, porque eu digo que nesse nicho de mercado nós não resolvemos problemas, nós simplesmente ajudamos que aquele sonho a gente proporciona para os clientes e para os corretores de imóveis que eles realizem os sonhos de pegar a chave do imóvel. Isso para mim é maravilhoso, porque entregar a chave do imóvel para o corretor entregar para o seu cliente, para mim é aquilo de nós sabemos como advogados que nós resolvemos ali um problema, mas na verdade isso não é um problema, sabe? Você consegue como advogado visualizar isso? Porque na verdade você ajudou a realizar um sonho que coube no bolso do cliente, do corretor, sabe? E isso para mim faz todo sentido. O leilão de imóveis ele é uma grande oportunidade, tanto para quem quer realizar o sonho da casa própria e não tem dinheiro para realizar esse sonho da casa própria no valor de mercado. Ele é uma excelente oportunidade para corretores de imóveis, porque é uma venda fácil, tá? É uma venda que você consegue fazer rápido. Por quê? Porque os valores são muito bons. Se você faz no extrajudicial, como os valores são baixos, você consegue aprovar a ficha com uma maior facilidade. Se o teu cliente tem um valor a mais e você vai numa vista para o leilão judicial, você proporcionou a ele um valor ainda pela metade do preço. Imagina, o seu cliente hoje ele quer morar de frente para a praia, tá? Falando para os corretores de imóveis. O seu cliente quer morar de frente para a praia. Ah, ele quer morar na Barra da Tijuca de frente para a praia. Mas ali o imóvel que ele quer tá avaliado em R$1 milhão. Mas ele sabe que ele não vai conseguir R$1 milhão. Mas ele tem 500 mil. E você consegue proporcionar isso para ele. Gente, é fato. Você consegue. Falando agora para aquelas pessoas que... Não, Samantha, eu nem quero muito. Eu quero comprar minha casa própria ali por Jacarepaguá. Eu quero comprar minha casa própria ali pela Vila da Penha. Eu quero comprar minha casa própria numa região mais básica. Porque eu tô feliz. Eu só quero comprar minha casa própria. Gente, em Jacarepaguá hoje nós temos leilões a
100 mil reais. Fato. Temos leilões na Taquara a 70 mil reais, leilão judicial. 70 mil reais você compra um imóvel no leilão judicial na Taquara, hoje em Jacarepaguá. Então, e levando em consideração que o valor, eu sei que eu tô falando aqui para advogados que não são do Rio de Janeiro também, né? Então, levando em consideração que os valores do Rio de Janeiro são valores mais altos, tá? Então, por exemplo, o advogado que está me ouvindo, que mora numa região que o valor de frente para a praia, por exemplo, nós temos leilões ali em Recife, nós tivemos um leilão que por 150 mil a pessoa arrematou um imóvel, um apartamento lindo, de frente para a praia. Então, assim, é o valor de mercado. Pensa, qual é o valor de mercado do imóvel que eu quero? Metade desse valor é o piso, tá? Que eu consigo arrematar. E ele pode estar 50%, 60%, 70% mais em conta. E eu consigo realizar o meu sonho de ter a casa própria. Investidores, aquelas pessoas que querem comprar para revender, comprar para colocar para alugar. Esse é o momento. Por quê? Porque eu posso hoje ter investidores que não têm o dinheiro na mão, mas eles vão conseguir comprar mais de um imóvel, porque eles podem, inclusive, fazer ou a proposta parcelada no leilão judicial, se não tiver disputa de lance, e eles podem também arrematar no leilão extrajudicial através de um financiamento. Você pode ter um investidor que ele quer comprar um imóvel para colocar para alugar, ele compra então no extrajudicial, e com o valor que o inquilino for pagar o aluguel, ele paga as prestações do imóvel e ele mora em outro, porque o investidor, via de regra, já tem o dele, ele está comprando um segundo, ou para revender ou para colocar para alugar. Tem ainda a questão da revenda, né? Porque você que é corretor, isso é um nicho de mercado maravilhoso, porque você ganha duas vezes, né? Por quê? Você ganhou tanto quando seu cliente arrematou o imóvel de leilão, e se ele for um investidor, ele vai colocar aquilo para revenda. Então você vai ganhar de novo, querido corretor de imóveis. É o sonho essa profissão, né? E você vai conseguir revender aí o imóvel do seu cliente, trazer um segundo lucro para ele e vai conseguir ganhar uma segunda comissão. Isso é muito bom. E qual é a função de advogado, Samantha, nisso tudo? A função do advogado é proporcionar a maior segurança, tanto para quem está comprando, quanto para o corretor que está vendendo. A função do advogado é fazer com que essa relação seja estável, tá? Então, se for no leilão extrajudicial, o advogado precisa saber a análise da pré-arrematação, tá? Aquela análise, se for no extrajudicial, tem que saber analisar a documentação. Se for no judicial, tem que saber analisar o processo, se é um bom processo para o seu cliente arrematar, tá? Então, o advogado precisa proporcionar segurança jurídica, segurança nessa relação contratual, tanto para o cliente quanto para o corretor, tá? É um excelente nicho de mercado. Pouquíssimas pessoas são especialistas mesmo nessa área. Nós escutamos muitas pessoas falando que não, pode deixar que eu regularizo o imóvel, mas o advogado ele tem que ser especialista nessa área para conhecer o pulo do gato, né? Para conhecer, saber identificar na pré-análise quando o imóvel é bom para arrematação e quando o imóvel não é bom para arrematação, tá? Até isso ele tem que saber passar para o cliente. Bom, eu quero que vocês possam colocar aí, vou convidar vocês para colocarem dúvidas que vocês tiverem, tá? Enquanto eu for falando, para a gente poder ir conversando. A minha intenção aqui é proporcionar para vocês uma experiência com leilões de imóveis, tá? De uma maneira geral, tanto se você quer comprar o imóvel, quanto se você quer também, se você é leilão de imóveis e se você é corretor de imóveis e quer vender o imóvel, quanto se você é advogado também e possui alguma dúvida, tá? Então pode colocar aí que a gente vai conversando, tá? Agora, uma questão que eu quero falar que é muito legal, eu vou elencar agora que eu já passei, né? Um pouco por cada área. Eu quero falar para vocês sobre os tipos de oportunidades que nós temos no leilão de imóveis, tá?
Os leilões, eles muitas vezes as pessoas têm medo porque falam assim, ah, mas leilão, o imóvel tá ocupado. E aí, o que vai acontecer? Tá? Então, ó, deixa eu responder logo aqui a pergunta do H. Cabrito, tá? Em leilões extrajudiciais, a posse é sempre imediata? Não, tá? Muito boa essa pergunta. Em leilões extrajudiciais, a posse nem sempre é imediata. A pessoa que você contratou para te auxiliar aí vai te responder se aquela posse vai ser possível de ser imediata ou não. Por quê? Nós temos algumas situações em leilões de imóveis extrajudiciais, tá? O imóvel ele tá no leilão extrajudicial ou porque a pessoa estava devendo e devolveu o imóvel para a financeira. E aí a gente chama o instituto de dação de pagamento, tá? Então, o que aconteceu? A pessoa comprou um imóvel, não conseguiu arcar com o financiamento, começou a ser cobrada pela financeira, não tinha de onde tirar dinheiro, ficou desempregada, perdeu o que tinha, não tem condições. Ela vai lá, pega o imóvel, vai na financeira, vai no banco e negocia. Fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, faz uma análise aí se dá para eu te devolver esse imóvel. A financeira analisa. Se a financeira der ok, o que a pessoa faz? Pega a chave do imóvel, vai lá no banco, vai lá na financeira e fala assim, toma de volta esse imóvel e quita a minha dívida. Então, aquele imóvel passou a quitar a dívida que a pessoa ainda tinha. A pessoa devolve esse imóvel para o banco. Então, nesses casos de dação em pagamento, sim, tá? A posse é imediata. Os imóveis estão desocupados, a chave está na financeira e a documentação está praticamente toda resolvida. Praticamente, tá? Você ainda vai precisar aí de uma assessoria para resolver a documentação, mas a posse, sim, nesse caso é imediata. Samantha, quando que em leilão extrajudicial a posse não é imediata? Quando eu tenho um ocupante ali naquele imóvel, tá? Se o imóvel estiver ocupado, vamos supor, a pessoa arrematou o imóvel, a pessoa comprou o imóvel financiado lá no banco, normal, imóvel comum. Comprou lá na financeira, financiou o imóvel, comprou, financiou o imóvel, ficou devendo, não pagou, não foi lá negociar, continua devendo, permanece no imóvel. A financeira vai consolidar essa propriedade, tá? A gente chama de consolidação da propriedade, ou seja, a financeira vai, através de um procedimento extrajudicial, retomar esse imóvel que é dela, tá? Então, ela retoma esse imóvel através da consolidação da propriedade, mas ainda tem um ocupante lá dentro. Então, quando você arremata um imóvel no leilão extrajudicial, que esse imóvel está ocupado, precisa ser feito o processo de desocupação. E isso a gente chama de ação de imissão na posse, tá? Então, você arremata esse imóvel e vai lá contratar assessoria especializada nisso para fazer a sua imissão na posse, tá ok? Não costuma demorar muito, tá, gente? Esse do leilão extrajudicial a gente consegue resolver aí de uma maneira um pouco mais rápida. Não costuma demorar muito, tá? Mas é uma boa oportunidade. Bom, voltando aqui, né, o que eu ia falar. A questão das oportunidades, tá? O que você tem que analisar? Primeiro, você consegue lucrar com esses imóveis em leilões, tá? Porque eles podem ser vendidos até a partir de 50% do valor de mercado. A outra coisa é uma oportunidade muito boa que eu queria falar para vocês. Existem imóveis que eles, na verdade, não foram retomados, tá? Pela financeira. Eles simplesmente estão ali gerando algum tipo de prejuízo, tá? Para a financeira ou para o vendedor. E então eles usam a plataforma dos leilões para poderem negociar esses imóveis. E isso é muito legal, tá? Porque você consegue fazer um acordo, você consegue fazer propostas. Em regra, não tem ninguém dentro do imóvel. Isso é uma excelente oportunidade dentro de leilões extrajudiciais.
E uma outra oportunidade muito boa também em leilões extrajudiciais são de imóveis que acabaram de ficar prontos. Imóveis em primeira locação. Isso acontece muito em leilões extrajudiciais, tá? Então, vamos supor, uma pessoa foi lá e comprou um imóvel na planta. E a gente sabe que o imóvel na planta possui aquelas intermediárias, né? Que a gente precisa ficar dando e arcando ali com as intermediárias. E muitas pessoas não conseguem cumprir com essas intermediárias e por isso não conseguem levar e cumprir com a prestação de todo o seu financiamento. Por esse motivo, muitos imóveis no leilão extrajudiciais, eles são de primeira locação, ou seja, eles não tem ninguém dentro do imóvel, porque na verdade ninguém nunca morou nesse imóvel. Essas são excelentes oportunidades para quem tem aquele sonho de comprar a casa própria, de ser a primeira pessoa a pisar ali. Isso é muito legal, você consegue proporcionar esse sonho para você, se você que estiver comprando. Se você for corretor, você consegue proporcionar esse sonho para o seu cliente. E se você for advogado, você consegue resolver de uma maneira muito mais fácil e muito mais ágil esse imóvel, tá? Pontuando, apesar de não ter ninguém nesse imóvel de primeira locação, ainda assim é necessária a ação de emissão na posse em alguns casos, tá? Por quê? Porque em alguns casos, a pessoa, apesar de nunca ter entrado por ser primeira locação, ela não foi na financeira devolver, então não tem um processo de dação em pagamento aí, tá? Então, como não tem a dação em pagamento, a gente também precisa fazer esse processo de emissão na posse, tá ok? Podem ir colocando suas dúvidas aí, que a gente vai interagindo de uma maneira bem legal, tá? A outra coisa que a gente tem também, que eu queria pontuar para vocês, é essa questão do leilão judicial, de muitas pessoas terem medo, tá? Ah, mas o leilão judicial tem processo, o leilão judicial demora. Eu conheço gente que comprou e nunca recebeu. Gente, é verdade. Existem muitas pessoas que arremataram imóveis em leilões judiciais e nunca receberam. É verdade, acontece. Hoje mesmo, né, eu recebi a ligação de um cliente falando que tinha arrematado um imóvel no leilão judicial e que nunca tinha recebido. Mas o que muitas pessoas não sabem? O leilão judicial não é só você ir lá e arrematar o imóvel. Você precisa cumprir ali os trâmites judiciais. No leilão judicial, nós temos um processo judicial, tá? Quando que alguém perde um imóvel no leilão judicial? Pode ser por cota de condomínio, independente de ser bem de família ou não, tá, gente? Então, assim, nós até temos discussões hoje na jurisprudência, nós temos discussões nos tribunais sobre a questão de bem de família, mas ultimamente tem sido pacífica a questão, nos últimos anos tem sido pacífica a questão de que bem de família vai a leilão, ainda que seja por dívida de condomínio ou IPTU, porque é a dívida gerada pelo próprio imóvel, tá? Então, muito cuidado com isso. Pode ir por dívida de condomínio, por dívida de IPTU. Presta atenção, muito sério isso. Fiador também perde o imóvel, ainda que ele seja bem de família. Em regra, né, o fiador não vai ter só aquele imóvel, porque não seja fiador de alguém se você só tem um imóvel, né? Porque pensando, mas é bem de família, eu nunca vou perder. Pode sim, tá? Perder o seu imóvel, porque a jurisprudência tem sido dominante nesse assunto, dizendo que se torna sim dívida do próprio imóvel, porque o imóvel foi colocado em garantia para o pagamento dos aluguéis. E se a pessoa que alugou o imóvel passa a dever os aluguéis dela, você que é fiador vai perder o seu imóvel. Então toma muito cuidado, porque inclusive leilões de imóveis por essa razão judiciais também podem ser por dívidas de aluguéis. E aí é o imóvel do fiador que vai no bolo no leilão judicial, tá? Leilões judiciais podem ser também por natureza de débitos trabalhistas. O leilão judicial é de uma empresa ou é do dono da empresa e aí foi colocado ali, foi executado, foi penhorado para pagamento de dívidas trabalhistas, tá? Muito comum isso, leilões de imóveis por dívidas trabalhistas.
Podem ser pelas mais variadas dívidas, tá? A questão é, foi executado o imóvel, tem uma dívida ali, eu tenho um crédito e eu tenho um devedor. E aí o credor vai lá, pega o seu crédito, faz uma ação de execução e bota para penhorar o bem que ele achar do devedor, tá? A gente tem mais uma dúvida aqui. No caso de bem de família, a pessoa só perde se for dívida oriunda do próprio imóvel? Sim, tá? Bem de família só é passível de execução se for dívida do próprio imóvel. Isso, inclusive, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado em leilões trabalhistas, tá? E aí vai, muito boa essa pergunta, porque vai um plus aí para quem é advogado e quer atuar nessa área, um cuidado, ou atua nessa área, um cuidado que a gente tem que ter com execuções trabalhistas é analisar antes, aí a gente é nessa pré-análise, tá? Que a gente faz, se aquele ali não é um bem de família, porque se for bem de família, não cabe execução trabalhista, por exemplo, tá? Agora, cabe execução de condomínio, cabe execução de IPTU, tá? Como a gente estava falando aqui. Cabe execução também se a pessoa for um fiador, tá? Pergunta muito boa essa. Então, para vocês entenderem a importância da gente fazer essa pré-análise, tá? No momento que o cliente chega pra gente como advogado, da gente fazer essa pré-análise. E aí é muito legal que a gente tem gente aqui ouvindo que tem interesse em comprar, tem corretores, e é interessante você ter esse conhecimento mesmo não sendo advogado, tá? De que se for um leilão trabalhista, tem que atentar se não é bem de família. Agora, se for um leilão civil, um leilão de execução de condomínio, execução de IPTU, execução de fiador, aí não cabe recurso por ser bem de família, tá? Porque é dívida do próprio imóvel. Essa questão de ser dívida do próprio imóvel, muitas pessoas ficam confusas porque a gente tem algo que a gente chama de propterrem, né? Que são aquelas dívidas que acompanham a coisa. Então aí um plus para vocês é que a gente tem que entender que quando a gente compra um imóvel comum, tá? Sem ser leilões de imóveis, a gente pede sempre para o vendedor entregar, né? Apresentar as certidões do imóvel. E aí as certidões tem que estar com tudo quitado. Débitos condominiais quitados, certidão negativa de débitos, né? Ou positiva com efeito de negativa. E tem que estar tudo ali quitado. Por quê? Porque se eu compro um imóvel comum, tá? De um vendedor para um comprador, não tá em leilão, não tá sendo discutido dívida judicial, débito judicial, eu preciso ver se esse condomínio, esse IPTU foi quitado, porque se não foi quitado, acompanha sim, tá? Propterrem, acompanha a coisa. Agora, essa questão da propterrem não procede em leilão judicial, tá? Graças ao artigo 130 do CTN, que fala sobre a questão do IPTU, tá? Então, anota aí, artigo 130 do CTN. E o novo Código de Processo Civil, se não me foge a memória, é o artigo 908 do Código de Processo Civil. Mas pode ser que a minha memória me engane, tá? Mas se não é o 908, tá por ali. Que fala sobre os débitos de natureza de condomínio, esses débitos que deixam realmente o leilão desembaraçado. Inclusive, é muito importante que esses dois artigos constem no edital do leilão judicial, tá? Para que você possa cercar o seu cliente, para que você, como arrematante, esteja cercado aí de eventuais problemas na regularização. Poxa, arrematei o imóvel e agora o condomínio está me cobrando a dívida de condomínio. Eu estou sendo aqui executado em dívida ativa por débito de IPTU. Então, não pode, tá? Inclusive, no processo de pós-arrematação, o advogado faz toda essa regularização, a baixa das penhoras que existirem, faz toda esse processo de certidões, tá? De entregar certidões negativas, quitação de débitos, mas é muito importante. E aí eu falo para você como advogado que milita nessa área, não esqueça de analisar o edital de maneira alguma, tá? Porque esses dois artigos são muito importantes. Se o edital tiver errado, vai lá, liga pro leiloeiro, entra em contato, pede para ele corrigir, tá? E aí, por quê? Porque é muito importante para o arrematante
que esteja constando lá que o imóvel vai ser entregue livre, desembaraçado de débitos anteriores, tá? Tem mais uma dúvida aqui que gente, a OAB Jovem da Barra, que honra vocês aqui, muito obrigada. Tem uma dúvida aqui da Gabi, vamos lá. A Receita Federal pode pegar um bem de família mediante a falta de pagamento? Pode, desde que seja a dívida do próprio imóvel, tá? Se for bem de família e a dívida for do próprio imóvel, aí vai ser uma execução que a gente chama de execução fiscal, tá? E aí vai ser por débito de IPTU. Inclusive, por conta disso, é que no leilão extrajudicial, geralmente as financeiras, quando fazem a consolidação da propriedade, elas quitam o IPTU. Tá? Justamente para evitar que esse imóvel que elas consolidaram a propriedade vá por dívida fiscal em leilão. Um plus aqui para vocês, tá? Que é muito importante, e aí para os advogados mais ainda, né, que militam nessa área, você tem sempre que tomar cuidado quando você for contratado para prestar uma consultoria para o seu cliente ou para realizar a regularização da arrematação dele, para você ver se esse imóvel não foi levado a leilão por outro motivo, tá? Muito cuidado com isso, porque um mesmo imóvel, ele pode estar sendo levado a leilão tanto no extrajudicial quanto no judicial. É o caso, por exemplo, da pessoa não ter quitado o financiamento, tá? Ali da alienação fiduciária, e aí esse imóvel está sendo levado a leilão extrajudicial. Só que ele também tem dívida de IPTU, ele também tem dívida de condomínio, ele também tem alguma outra dívida que o proprietário tinha e está sendo executado. E aí você tem que tomar cuidado, e aí tem uns cuidados que a gente tem que tomar, tá? De comunicar as partes dentro do extrajudicial, dentro do processo judicial, analisar data, analisar preferência, tá? E tomar muito cuidado, porque senão o cliente arrematou o imóvel e o imóvel está sendo levado a leilão. Acontece muito, sabe aonde? Processo trabalhista. Execução trabalhista acontece muito. E aí eu quero aliviar o coração de quem tá aqui, que não é advogado nem corretor, mas quer comprar o imóvel. Fala, Samanta, você tá me assustando. Calma, respire, não se assuste. Por quê? Muitas vezes a gente passa pro comprador, né, o RGI. E aí ele olha, outro dia eu peguei um RGI com 42 penhoras. Isso assusta, né? A pessoa quer comprar, como é que eu vou comprar um imóvel que tem 42 penhoras? Eram 42 penhoras trabalhistas, tá? Isso dá um pouquinho mais de trabalho pro advogado. Um pouquinho não, muito mais trabalho pro advogado. Mas é tranquilo de se resolver. Mas aí é que eu tô te dando plus. Você, como advogado, precisa analisar datas, preferências, como é que você segura. Você vai ter que peticionar nos processos, você vai ter que pedir baixas das penhoras, você vai ter que observar a preferência dos créditos trabalhistas, tá? Para poder resguardar o seu cliente. Então, chegou lá, um RGI com uma ONU Reais lá com 42 penhoras. Pode deixar o seu cliente tranquilo, corretor de imóveis, advogado, pode deixar tranquilo. Corretor de imóveis joga para conta do advogado, tá? Pode jogar, porque, como eu falei aqui, a missão do advogado é resolver problemas. E leilões de imóveis, gente, nunca é um problema, tá? Quando você faz certinha a pré-análise da pré-arrematação, analisou as certidões, analisou se é processo judicial, analisou ali tudo que está acontecendo, se é bem de família, se não é, se pode ser levado mesmo sendo bem de família, se não pode, se tem acordo, se não tem, se as partes estão recorrendo, se tem briga no processo, tudo isso você vai analisar para passar para o seu cliente a real situação do imóvel. O que eu digo sempre como advogada, que é muito importante, é a gente como advogado ser transparente, tá? Por quê, gente? Se o cliente não comprar aquele imóvel que o corretor chegou para você, que o cliente chegou para você, se ele não arrematar aquele imóvel, ele ainda assim, porque a gente presta consultoria pré-arrematação, né? E aí, se o cliente decidiu não comprar aquele imóvel porque você foi sincero e falou, não tá legal,
ele vai confiar em você. Você ganhou a credibilidade daquele cliente. E isso é o mais importante na advocacia. A nossa credibilidade. O cliente saber que não, eu posso contar com ela, eu posso contar com ele, porque eu já vi que ele é de confiança. A gente realmente, em casos de leilões, a gente não pode visar o dinheiro, tá? E aí eu falo tanto para corretores que trabalham com sonhos, quanto para advogados que trabalham com soluções de problemas. Nós não podemos visar o dinheiro, porque o importante no em leilões de imóveis é que realmente isso seja algo lucrativo para o nosso cliente, tá? É que realmente a gente consiga resolver, né? No caso do corretor, de conseguir ter proporcionado o sonho da casa própria, no caso do advogado, de ter proporcionado uma relação aí tranquila, tá? Uma relação processual ou uma relação contratual bem tranquila para os nossos clientes, tá? O advogado, ele atua tanto na pré-análise, quanto também na pós-arrematação, tá? Então, se você fez uma pré-análise correta, se você pontuou ali para o seu cliente o que vale a pena, o que não vale, por que esse imóvel é bom para ele, por que não é, ele com certeza vai confiar em você para outros casos também, tá? Isso pra gente na advocacia não tem preço. Se alguém mais tem uma dúvida, pode colocar aí que a gente vai batendo um papo, a gente vai conversando, a gente vai respondendo, tá? Então, essa questão dos leilões extrajudiciais, como eu falei para vocês, são uma excelente opção para quem não tem o dinheiro integral, tá? Do valor de mercado para arrematar. Para quem não tem dinheiro para comprar sua casa própria financiada, e aí essa pessoa vai conseguir financiar a sua casa própria através de leilões de imóveis. Os leilões judiciais, eles são mais atrativos para investidores, porque são valores que você, em regra, tem que pagar à vista, tá? Mas eles são muito lucrativos, porque a gente consegue comprar aí pela metade do preço, tá? Então, o importante de tudo é a gente saber fazer, como advogado, saber fazer a pré-análise para passar uma segurança para o nosso cliente, fazer uma pós-arrematação de sucesso para a gente conseguir entregar aquela chave maravilhosa para o corretor de imóveis, para o cliente, para o comprador e falar assim, tá aqui a sua casa própria. Bom, vamos lá, tem mais uma pergunta. É possível estipular uma média de tempo necessária para obter a posse de um imóvel arrematado em leilão judicial? Não, gente. Não confiem em quem dá tempo, tá? Nós temos uma previsão, tá? Aqui a pergunta foi uma média de tempo, né? Eu não gosto de dar uma média de tempo pro cliente, tá? O cliente às vezes fica muito afoito, né? Não, mas aí, leilões judiciais, eu costumo dizer o seguinte, depende da pré-análise, tá? Então, a pré-análise é que vai te dar essa ideia de quanto tempo, tá? Mas toma muito cuidado com isso, porque é aquilo, né? Como advogado, a gente não consegue, às vezes, dar média de tempo nem numa ação boba, né? Que a gente fala assim, isso daí resolve rapidinho. E aí, recesso, é feriado. Amanhã é feriado, né, gente? É recesso toda hora, é feriado toda hora, é o juiz que a gente não encontra na vara, é o serventuário que não, né, não ajuda a gente a botar lá pra gente poder dar uma celeridade no processo. E aí, eu tô perdendo aqui uma pergunta, peraí, deixa eu só ver antes. Deixa eu só terminar de responder essa daqui que eu respondo a outra. E aí a gente não pode dar prazo para o cliente. Não tem como. Eu costumo comparar, tá? Quando o cliente pergunta de tempo, eu costumo comparar a questão do imóvel que você compra na planta, né? Você tem ali uma previsão, de quanto tempo vai ficar pronto esse empreendimento? 2 anos, 3 anos, mas às vezes passa disso. Na pré-análise, quando a gente consegue ver se tem uma briga judicial, se tem um acordo, se as partes estão conciliando ali, se elas têm interesse juntas em vender aquele imóvel, se não tem. Então a gente consegue fazer uma projeção aí, sim, mas eu não gosto de passar média de tempo para cliente, tá? Porque aí o que acontece? A gente deu uma média de tempo de 1 ano. E aí chega 1 ano, não resolveu. E aí o cliente vai falar que você deu para ele 1 ano para resolver.
Então eu falo pro cliente o seguinte: é interessante para você arrematar esse imóvel? Independente do tempo que ele ficar pronto. É claro que a gente não vai deixar uma ação demorar 4 anos, né? Não pode, gente, demorar. Não pode, tá? Se você souber fazer como advogado, fazer ali o procedimento direitinho, essa ação você vai conseguir resolver num tempo bom, tá? Mas você tem que saber fazer ali o procedimento direitinho, e na pré-análise é que você vai ter essa possibilidade de passar para o seu cliente. Outro dia um cliente me contratou para fazer uma pré-análise e eu vi que tinha um risco de atravessarem uma usucapião, tá? No imóvel. E eu sinalizei para ele, falei: olha, não acho interessante. Já era um senhor. A gente consegue resolver, gente? A gente consegue resolver. Mas ele já era um senhor, ele queria comprar aquele sítio para poder passar, né, os dias dele em paz, nos feriados, nos finais de semana, nas férias, com os netos, com a família. E aí, como que eu, analisando o histórico daquele senhor e vendo que tinha um risco de ser atravessado uma usucapião, ia deixar ele arrematar esse imóvel. Então eu passei para ele a realidade do caso. Falei: olha, tem um risco aqui. Né? Como era um leilão extrajudicial, a gente conseguiu conciliar, a gente conseguiu resolver, e aí foi muito legal, porque amigavelmente a gente conseguiu resolver, mas sim, a gente ficou uns 4 meses conciliando ali para poder fechar esse acordo, para que eu nunca precisasse entrar com emissão na posse para o meu cliente, porque ele já era um senhor de idade, eu não queria dar a ele esse trabalho, sabe, dele ainda ficar esperando um processo judicial. E ele ficou super feliz, ele ficou super grato, porque lá atrás eu falei para ele: olha, tem um risco aqui, eu não aconselho o senhor a arrematar. Tá? Então, mesmo depois eu conseguindo resolver, eu consegui resolver na conciliação, e esse cliente ficou eternamente grato, né? Ele ficou muito feliz, e é muito gratificante isso, né? E o corretor dele ficou mais feliz ainda, né? Porque conseguiu proporcionar essa realização de sonho para ele, tá? Então é muito perigoso quando alguém dá prazo para resolução. O leilão de imóveis, ele é um excelente investimento. Tá? Então, na pré-análise a gente vê mais ou menos quanto tempo vai durar, mas prazo mesmo de demora no leilão judicial vai depender do andamento processual, tá bom? Vamos lá, tem mais uma pergunta. Esses leilões ocorrem em todas as cidades? Sim, tá? Esses leilões ocorrem em todas as cidades. Sempre, qualquer lugar. A gente tem financiamento de imóveis, teve ali uma alienação fiduciária, teve um devedor, com certeza, se ele não pagar, a propriedade vai ser consolidada ali por aquela financeira, e a financeira vai retomar esse imóvel e vai colocar no leilão extrajudicial. Tem um devedor de Partido Alferes. Gente, nada contra Partido Alferes, tá? É porque foi a primeira cidade longe, assim, de mim que eu pensei agora. Inclusive, já compareci à comarca de Partido Alferes para fazer audiência nessa minha vida, né? Mas, enfim, Partido Alferes. Tem alguém lá que tá devendo IPTU, né? Vai ser levada leilão por dívida fiscal aí. Ah, tá devendo, tem um condomínio, tá devendo condomínio. Vai ser levado leilão no processo civil, tá? Então, qualquer lugar pode ser alvo de um leilão de imóveis, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Você é advogada trabalhista? Eu não, tá? No meu escritório, a minha equipe lá, a gente tem uma advogada especialista em direito trabalhista, e ela faz demandas trabalhistas, mas eu não, tá? Eu atuo em direito imobiliário e com especialização em leilões de imóveis, que é uma área que eu amo demais, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar. Gente, faltam 5 minutinhos para acabar a nossa live. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Espero que tenha sido produtivo. Se alguém tiver mais uma pergunta, bota aí pra gente fechar. Espero que tenha sido produtiva. Fico muito feliz mesmo de poder estar compartilhando aqui com vocês, tá? Esse sonho da casa própria é um sonho de muitos brasileiros. Muitas pessoas não têm condições de comprar o seu imóvel próprio. E como eu disse aqui, o leilão extrajudicial com essa redução de taxas de juros é uma ótima pedida.
como corretor de imóveis, você vai conseguir realizar o sonho do seu cliente, comprar a casa própria que ele quer, tá? No local que ele quer. Você, como advogado, tem que sempre atentar para fazer uma pré-análise muito direitinha, tá? Para dar essa segurança para os seus clientes. Uma pós-arrematação bem direitinha também, para você conseguir fazer a emissão na posse do seu cliente. E também, tá? Não pode esquecer que além da emissão na posse, tem a questão da regularização da documentação. Por quê? Porque quando você compra um imóvel de leilões, o seu imóvel, a documentação fica no seu nome, tá? Tudo isso é regularizado também. Vai tudo pro seu nome, você vai lá, consta na matrícula do imóvel, no RGI, sabe o seu nome lá como proprietário e você consegue vender esse imóvel depois com toda a documentação, do jeito que a gente gosta de trabalhar, né? Uma última pergunta. Não é uma pergunta, que linda, obrigada, só tenho a agradecer o conhecimento compartilhado, muito legal, gente, é muito bom aqui compartilhar com vocês. Nós temos as lives todas as terças às 20 horas da noite, das 20 às 21. Semana que vem nós vamos ter uma live muito especial, tá? Eu vou divulgar para vocês aqui. Vai ser sobre o boom do mercado imobiliário com uma especialista. Mas durante a semana também vocês podem ir mandando inbox pra mim temas que vocês gostariam de ouvir, dúvidas que vocês têm, que vocês gostariam de ver, lives sobre isso, pra gente compartilhar conhecimento, vídeo no IGTV, eu disponibilizo o vídeo no IGTV todas as quintas às 20 horas, tá? Então temas que às vezes você quer ouvir uma dica rápida sobre o IGTV, eu coloco dicas rápidas para você não ficar com preguiça de assistir até o final. Aí coloca lá em box, Samantha, eu queria ouvir sobre esse tema aqui, ó. Eu queria ouvir sobre contratos de compra e venda de imóveis. Eu tenho uma dúvida sobre uso capião, eu tenho uma dúvida. Coloca lá que eu vou gravando os videozinhos e disponibilizando. Quinta-feira, 20 horas, tem IGTV, vídeo novo no IGTV. Tá? E no mais, eu quero agradecer demais por vocês estarem aqui. Espero realmente ter contribuído. Obrigado pelo carinho aí, HK Brito. Espero ter esclarecido um pouco e ter contribuído para que vocês adquiram, né? Esse sonho da casa própria, tá? Um grande beijo para vocês. Não deem bobeira, afinal de contas, o direito não socorre aos que dormem. Até a próxima!